Bom, então, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Diego Vinícius, eu sou discente do curso de Psicologia e hoje a gente vai ver um pouco sobre o capítulo 3 do livro do Martin Hoffman, que tem como título Desenvolvimento da Angústia Empática. Esse livro ele está disponível lá no grupo da extensão e ele pode ser lido na íntegra, assim como lido apenas o capítulo 3, né, se vocês desejarem. Já nesse primeiro slide, eu destaco que essa apresentação ela não substitui a leitura, né? Então, as discussões que são feitas no decorrer do capítulo, elas são mais densas, né? Elas são mais pormenorizadas. E aqui eu trouxe uma discussão para que meio que se simplifique, né? A leitura. Então, se vocês assistirem essa apresentação e forem ler, provavelmente a leitura vai ser mais facilitada, né? Porque alguns conceitos aqui eu vou trabalhar melhor. E aí, né? Por que eu resolvi gravar essa apresentação? Por dois motivos, né? O primeiro motivo é para facilitar, para que caso alguém não possa estar na segunda-feira, né, possa ver essa apresentação em qualquer momento que desejar, né, e assim não perder essa discussão teórica. E o segundo motivo é exatamente para mim conferir, né, se está tudo certo na sequência lógica dos slides, se precisa fazer alguma modificação para segunda-feira, enfim. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um breve sumário do que a gente vai ver hoje, né? Então, no primeiro momento, a gente vai fazer uma breve retomada dos conceitos vistos no dia 7 do 4. Então, no dia 7 do 4, a Évila apresentou o capítulo 1 desse livro, né? É o mesmo livro, só que ela apresentou o capítulo 1 e hoje eu vou apresentar o capítulo 3. Então, para a gente poder avançar, né, a gente vai retomar algumas coisas que já foram trabalhadas para a gente poder partir desse ponto, né? E num segundo momento a gente vai ver novidades teóricas, né? Então, a partir dessa retomada, a gente vai ver novas proposições que o autor faz agora no capítulo 3, né? Bom, então começando com essa breve retomada, né, do que a gente viu no dia 7. Então a gente viu um conceito bastante fundamental, né, para a gente entender os pressupostos do autor, que é o conceito de sofrimento empático. Então o autor define o sofrimento empático como uma situação em que o indivíduo sente-se angustiado ao observar alguém em aflição real. Então imagine que vocês presenciem, por exemplo, uma situação de assédio, né, contra a mulher. A partir do momento que o observador presencia essa situação, ele vai se sentir angustiado. Então essa angústia é no observador, né? E isso vai acontecer porque você está presenciando uma situação de sofrimento de outra pessoa, né? Então, isso pode ser observado em uma grande gama de situações, né? Não só assédio contra a mulher, mas uma variedade de situações em que outro indivíduo pode estar em sofrimento físico ou mental, ou os dois, e você, como observador, vai sentir uma angústia mediante aquilo, né? E o autor também coloca que esse sofrimento ele precede a ajuda, né? Então, primeiro você se angustia com a situação do outro em sofrimento e depois você vai ver se você ajuda ou se você não ajuda, né? A gente vai ver mais para frente que em estudos com crianças, a grande maioria das crianças que presenciam uma situação de sofrimento de outra pessoa, ela decide por ajudar, né? Mas uma opção também, e isso aconteceu com algumas crianças, é não ajudar. E isso vai acontecer também com adultos, né? A gente viu também que em um determinado meio, situações de sofrimento podem ser normalizadas, né? E essa discussão já
de Lilian Galvão, que é uma autora que, a partir do Martin Hoffman e de outros autores, trazem esses conceitos para a sociedade atual, né? Então, pode-se ter um determinado meio que normaliza a violência contra a mulher, por exemplo, né? E aí os indivíduos, eles não seriam estimulados a ter esse sofrimento empático mediante situações de sofrimento das mulheres. E isso acontece de fato em muitas sociedades. No Brasil, em determinados meandros, também acontece, né? Então, essa é uma discussão mais recente trazida pela autora. Bom, vimos uma pequena retomada do que a gente viu no dia 7, e agora a gente vai adentrar nas novidades teóricas, né? Então, o autor ele vai preconizar estágios para o desenvolvimento dessa angústia empática. Então, essa angústia empática ela vai se desenvolvendo gradativamente no ser humano e ela vai acompanhar o desenvolvimento da criança, né? E aí ele vai colocar estágios para que se desenvolva essa angústia empática. E aí ele vai colocar faixas etárias para os estágios que ele vai falar, né? Então, antes da gente adentrar nesse esquema aqui, né, estágio por estágio, eu trouxe aqui algumas considerações que é fundamental para a gente ter uma visão mais abrangente antes de adentrar nos estágios, né? Então, eu trouxe aqui primeiro uma fala do autor, né? Que ele vai falar assim: antes de apresentar o esquema, observe que as faixas etárias atribuídas aos estágios e transições entre os estágios são aproximadas, que as diferenças individuais podem ser enormes. Então veja, ele trouxe aqui idades em que esses estágios apareceriam, né? Mas indivíduos em determinados meios podem desenvolver esses estágios depois ou antes, ou até mesmo por características individuais, né? Enfim, isso aqui, de acordo com o próprio autor, são aproximações muitas vezes didáticas, né? Mas individualmente isso pode de indivíduo para indivíduo ser muito vago, né? Então a gente tem que se atentar aqui. Essas idades elas são aproximações, né? Não são verdades imutáveis de que se o indivíduo não atingir aquele estágio em determinada idade, então é um problema, né? Então essa é a primeira consideração. Outra coisa que o autor traz é que são necessários maiores estudos. Então ele coloca que pesquisas futuras podem preencher as lacunas e permitir um delineamento mais preciso das idades e estágios associados a cada avanço na compreensão da emoção. Então, se vocês notarem aqui, por exemplo, no estágio 4, essas faixas etárias elas são muito amplas, né? Então, por exemplo, na etapa 1 ali do estágio 4, vai do segundo ano, do término do segundo ano, até os 6 anos. Então, o autor mesmo reconhece que esses delineamentos eles são eles carecem, né, de maiores estudos para serem aperfeiçoados, né? E assim pode-se ter um avanço nessas compreensões. E por fim, eu vou trazer aqui várias citações no decorrer agora da apresentação, e muitas delas não vão estar referenciadas. Por quê? Porque são citações exatamente do capítulo do livro que a gente está trabalhando, né? Então, todas as citações que não estiverem referenciadas são do livro, né? Então, por exemplo, esse tópico 2 aqui que eu trouxe das faixas etárias são palavras do autores no livro, né? Então, por isso que eu não referenciei. Esse tópico 3 é a mesma coisa, né? São palavras do autor no livro, então não está referenciado.
Então, tudo que não tiver referenciado são citações do autor. Então, agora a gente vai adentrar em estágio por estágio, né? Então, a gente vai ver primeiro o choro reativo do recém-nascido, depois a angústia empática egocêntrica, depois o sofrimento empático quase egocêntrico, depois a aflição empática verídica e o empatizador maduro. E aí alguns estágios eles vão ter etapas, né? E a gente vai ver também essas etapas. Bom, então começando com o choro reativo do recém-nascido, né? Então, o choro reativo do recém-nascido, que é um estágio, ele é dividido em duas etapas, né? A primeira etapa, ela vai do nascimento até os 6 meses, e a segunda etapa dos 6 meses até 1 ano. Então, em primeiro lugar, a gente tem que definir o que é esse choro reativo, né? O autor coloca o seguinte, que quando bebês humanos ouvem outro bebê chorar, eles começam a chorar também. Isso a gente nota bastante com estudo com gêmeos, né? Então, geralmente, quando um gêmeo começa a chorar, o outro também começa a chorar, né? Então, o autor observou isso, né? Os bebês ouvem um bebê chorar e começam a chorar também. E aqui tem uma coisa muito interessante que o autor coloca, né? Quando se colocou um choro produzido artificialmente por computador para um bebê, esperando que o bebê reagisse a isso, os bebês não reagiam, em sua maioria. Então ele fala, olha, tem alguma coisa essencialmente humana aqui, que o bebê só reage ao choro de outro bebê, ser humano também. Ou seja, existe alguma coisa de essencialmente diferente entre o choro emulado por computador e o choro produzido por outro bebê. De maneira que esse choro produzido por outro bebê produz o choro no recém-nascido e esse choro emulado não produz. Né? E aí o autor coloca que esse choro reativo ele vai ser o precursor do precursor da angústia empática. Por quê? Quando o recém-nascido chora e o outro reage, o outro está reagindo a uma situação de sofrimento, né? Entre aspas. Ele está reagindo a uma situação de angústia do outro, né? E ele próprio se sente angustiado. Então o autor vai colocar que isso é um precursor do precursor, mas por ser tão rudimentar ainda, ele coloca precursor do precursor, né? Não é nem o precursor. E aqui tem outra coisa muito interessante, né? Nesse estágio de desenvolvimento, o bebê ele ainda não tem a noção que existe o outro, né? Então, quando o outro bebê chora, ele considera como parte da mesma entidade psicológica do seu próprio eu. Né? Então, ele não tem a noção que outro bebê está chorando. Né? Para ele, aquele outro faz parte do seu próprio eu. E isso facilita essa resposta automática. Né? Porque ele não pondera que tem outro em sofrimento, ele não pondera o motivo do sofrimento ainda do outro. É uma coisa muito automática. Né? Então, o outro chora e ele chora também, como se fosse uma coisa automática ali, porque é como se ele próprio estivesse em sofrimento. Né? Quando o outro chora, é como se o próprio bebê que está respondendo estivesse em uma situação de sofrimento. Né? Então essa seria a etapa 1 do choro reativo, né? do recém-nascido. A etapa 2, que vai de 6 meses até 1 ano, ela já é um pouco diferente. Então ela não é mais uma resposta completamente automática. E o autor coloca que está acontecendo um processo onde o outro, que é percebido, onde o outro é percebido pelo menos vagamente como fisicamente separado de si mesmo. Então esse processo aqui ele vai se dar depois, tá? Onde o bebê vai reconhecer que existe o outro e não só a si mesmo.
Mas aqui isso já começa a acontecer. E por começar a acontecer, essa resposta, esse choro reativo, né, ele não vai ser igual. Então o bebê ele pondera muito mais, claro que não é uma ponderação tal qual, né? A gente tem o conceito, mas ele considera muito mais antes de começar a chorar. Então não é uma coisa automática. E isso é exatamente porque esse processo de diferenciação de si mesmo e do outro ele está começando a acontecer, né? E aqui tem um estudo citado pelo autor aonde se observou em laboratório 12 pares de bebês de 6 meses interagindo em uma sala de jogo de laboratório. E aí o principal achado foi que quando um bebê se sentia angustiado, o outro geralmente assistia, mas raramente chorava ou se angustiava. Entretanto, houve um efeito cumulativo, né? Então, após vários casos em que um bebê presenciava a angústia de outros, ele também ficava angustiado. Então, isso reforça, né, o que a gente já falou há pouco. Então, os bebês agora eles estão exigindo sinais mais prolongados de angústia e de sofrimento de outro antes de se estressarem e se angustiarem. Então, não é mais uma coisa automática, né? O outro chora e ele chora também. Agora eles passam a requerer sinais mais prolongados, né, dessa angústia em outro. E aí tem uma coisa que o autor fala também, que é quando o bebê franze os lábios, né? Então ele fala que os bebês enrugam os lábios, né? Que é essa imagem que eu tentei trazer aqui. Então antes de chorar, os bebês eles enrugam os lábios, né? Então primeiro eles fazem uma expressão triste, depois eles enrugam os lábios e depois eles choram. E antes eles só choravam, né? Não tinha essa mudança da expressão facial. E isso o autor vai falar que é o início precoce da capacidade dos bebês, das crianças, né, de controlar as emoções de incômodo. Então não é mais uma coisa automática, né? Então essa é a etapa 2, né, do choro reativo. Passando agora para o segundo estágio, a gente vai ver o sofrimento empático egocêntrico. Então, o sofrimento empático egocêntrico, ele vai de 1 ano até aproximadamente o início do segundo ano, né? E aqui a gente vê que as crianças elas começam a reagir menos passivamente à angústia da outra e a se envolver em comportamentos claramente planejados para reduzir sua própria angústia. Então, por exemplo, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né, que exemplifica isso. Então, quando a filha de 10 meses de uma estudante viu uma amiga cair e chorar, ela olha para a amiga, começa a chorar, depois coloca o polegar na boca e enterra a cabeça no colo da mãe, como faz quando está ferida. E aí, por que que isso acontece, né? Nessa fase, ainda não há uma diferenciação na criança do que é essa angústia empática e do que é o sofrimento real de sua própria angústia. Ou seja, quando eles veem outra pessoa em situação de sofrimento, eles vão sentir a angústia empática. Só que quando eles são feridos de alguma maneira, fisicamente ou emocionalmente, eles também vão sentir uma angústia. E essa angústia real, que é quando alguém faz alguma coisa para ele, fisicamente ou emocionalmente, ela é respondida da mesma forma do que a angústia empática, que é quando alguém faz alguma coisa para outra pessoa e ela presencia. Então, nessa faixa etária, as crianças elas ainda não têm clareza sobre algo acontecendo a si mesmo e algo acontecendo a outra pessoa.
né? Então, a angústia empática ela é respondida da mesma maneira do que a angústia causada por um sofrimento real a si próprio. Então, e outra coisa, né? As crianças começam a reagir menos passivamente. Então, elas se coordenam para reduzir essa angústia em si própria, que ela não diferencia ainda se é angústia direta a si ou se é a angústia empática, né? Então, algumas coisas que ela pode fazer é exatamente colocar o polegar na boca, enterrar a cabeça no colo da mãe, enfim, elas vão desenvolver estratégias para diminuir essa angústia. Bom, chegamos agora ao estágio do sofrimento empático quase egocêntrico. Então, relembrando as faixas etárias, esse estágio iria do início do segundo ano até o término do segundo ano, né? Então, aqui a gente vai ver avanços em relação ao estágio anterior, né? Então, as crianças elas vão começar a fazer avanços em direção à vítima, né? Então, vão dar tapinhas, toques, e posteriormente vão abraçar, vão pedir ajuda a outras pessoas. E aqui a gente tem uma coisa fundamental, né? Nesse momento, as crianças elas já sabem que existe o outro, né? Então elas já sabem que existe uma diferenciação entre o eu, né? Entre si próprio e outras pessoas, né? Mas mesmo já tendo essa diferenciação, elas vão admitir que os outros eles têm o mesmo ponto de vista do que eles próprios. Ou seja, quando o outro está angustiado, eles vão usar elementos que reduzam a própria angústia deles para tentar aliviar a angústia do outro. Então eu trouxe aqui um exemplo, né? Onde um menino de 14 meses respondeu a um amigo chorando e gentilmente pegou a mão do amigo e levou-o para a sua própria mãe, mesmo que a mãe do amigo, que estava angustiado, estivesse também presente. Ou seja, uma estratégia que essa criança usava para reduzir a sua própria angústia era ir até sua mãe, né? E quando o outro estava angustiado também, ele usou a mesma estratégia. Então ele pegou o amigo e levou até a sua própria mãe, não a mãe do amigo, né? Isso demonstra que, primeiro, ele reconhece a existência do outro como diferente de si mesmo, mas ele também ainda vai usar estratégias que ele considera é, fundamentais, né, e que reduzam a sua própria angústia. Então ainda não tem essa completude, né, de pegar e tentar reduzir a angústia do outro através de uma estratégia que o outro acharia interessante, né? A estratégia utilizada é ainda a estratégia que reduza a própria angústia da pessoa, né? Então, aqui a gente vai ter ainda essas estratégias, né? Bom, ainda nessa fase, né, do desenvolvimento da angústia empática, o autor vai falar o seguinte, né, que esse processo de diferenciação do eu e do outro vai produzir uma mudança extremamente fundamental na qualidade dessa angústia empática. E aqui a gente tem uma grande novidade teórica, que é a diferenciação entre angústia empática e angústia simpática. Então aqui a gente amplia aquela discussão inicial, né?
aqui a gente introduz um novo conceito, que é o conceito de angústia simpática. Então, vamos ver o que é essa angústia simpática, né? Então, as crianças, a partir do momento que tem essa diferenciação do eu e do outro, elas ainda vão experimentar esse sentimento de angústia mediante o sofrimento do outro. Só que elas também vão experimentar um sentimento de querer ajudar aquela pessoa. Então, além deles próprios se sentirem angustiados em razão do sofrimento do outro, eles vão se sentir impelidos a ajudar o outro também. E esse sentimento de vontade de ajudar o outro é chamado de angústia simpática. Então, a angústia empática seria esse desconforto causado pelo sofrimento, e essa angústia simpática seria esse sentimento de querer ajudar a outra pessoa em situação de angústia. Né? E aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender qual que seria a diferença, né, dessa angústia empática e da angústia simpática. Então, o exemplo diz o seguinte: os enfermeiros, no início de seu treinamento, podem experimentar um conflito entre sentimentos de sofrimento empático, que incluem um desejo intenso de ajudar seus pacientes gravemente doentes, e seu próprio sofrimento empático, que dificulta às vezes ficar na mesma sala com esses pacientes. Então imagine um paciente gravemente ferido, por exemplo, e um enfermeiro lá junto com esse paciente. Quando ele nota aquela situação de sofrimento, ele vai sentir essa angústia empática. E eles também podem sentir essa angústia simpática. Ou seja, aquela situação de sofrimento vai causar neles uma angústia, mas eles também vão ter um desejo intenso de ajudar aquela pessoa. Só que note, essa angústia empática ela pode ser tão grande, ou seja, você pode ser tão sensibilizado por aquela situação de sofrimento, que você pode ter dificuldades até para continuar na mesma sala do que a pessoa. Só que ao mesmo tempo você quer ajudar aquela pessoa, que seria a angústia simpática. Então, nesse caso aqui, tem um conflito, né? Entre você querer ajudar intensamente aquela pessoa, mas você, ao mesmo tempo, estar tão afetado com aquela situação que se dificulta que você continue no mesmo lugar que aquela pessoa. Então, aqui a gente já tem essa diferenciação, né? Entre angústia empática e a angústia simpática. Né? A angústia empática seria muito mais do indivíduo, ele próprio sentindo aquele sentimento mediante o sofrimento do outro, e a angústia simpática já seria muito mais voltada ao outro, né? Ou seja, esse desejo de ajudar a outra pessoa em situação de sofrimento. E aqui, como eu disse no início, né? Quando você presencia uma situação de sofrimento, você pode ou não querer ajudar. Ou seja, você pode se angustiar mediante aquela situação, mas não fazer nada para ajudar. Ou seja, escolher não ajudar. Né? Então aqui a gente tem essa diferenciação. Bom, chegamos ao estágio 4 dos sofrimentos empáticos verídicos. E aqui a gente já tem uma diferenciação do estágio anterior. Então aqui as crianças começam a reconhecer que os estados internos de outra pessoa podem às vezes se distanciar dos seus próprios. Então, no exemplo da criança que pegou o amigo e levou para sua própria mãe, embora a mãe do amigo estivesse também presente. Né? Aqui a criança já começa a perceber que não necessariamente o que vai reduzir a sua própria angústia vai reduzir a angústia do outro também. Então, eles começam a pensar muito mais a partir do ponto de vista do outro, né? Não do seu próprio. Então, eu trouxe aqui um exemplo, onde David, de 2 anos, trouxe seu próprio ursinho para confortar o amigo chorando, que foi ferido acidentalmente quando os dois estavam lutando por um brinquedo.
Quando não funcionou, David fez uma pausa e depois correu para a sala ao lado, voltando com o ursinho de pelúcia do amigo, e aí o amigo parou de chorar. Então aqui a criança ela percebeu que o ursinho que reduzia a sua própria aflição, o seu próprio sofrimento, não reduziu do amigo. Então, o que, que ele fez? Ele foi lá e pegou o ursinho do amigo e levou para ele. Então aqui a gente já nota que a criança está começando a reconhecer que não necessariamente o que vai reduzir o seu próprio sofrimento vai reduzir do outro também. Além disso, nesse estágio, as crianças elas começam a perceber que os sentimentos eles podem afetar a expressão facial. Então, por exemplo, né, quando uma pessoa se sente triste, aquilo vai afetar a expressão facial dela. Quando se sente feliz, aquilo pode afetar a expressão facial dela. E isso vai permitir que a criança reconheça muito mais situações a partir da observação do outro. Né? E aí também eles vão começar esse processo de percepção, né, de que as pessoas elas podem controlar a sua expressão facial. Ou seja, embora uma expressão de felicidade possa refletir uma situação de felicidade, não necessariamente isso acontece, porque o outro ele pode manipular isso e mesmo estando em uma situação de sofrimento, ele pode ter uma expressão feliz naquele momento. Então não é uma relação necessária, né? Ou seja, não necessariamente uma pessoa que está triste vai demonstrar isso. Não necessariamente uma pessoa que está feliz vai demonstrar isso. Então as crianças começam a perceber que, que isso é muito mais complexo, né? Do que simplesmente reconhecer a expressão facial e já saber como que a pessoa está. Na etapa 2, deixa eu fazer a volta aqui. Na etapa 1, então, da aflição empática verídica, vai do término do segundo ano até aproximadamente 6 anos. Na etapa 2, vai aproximadamente dos 6 anos até os 13, e na etapa 3, dos 13 aos 16. Né? Então, na etapa 2, que vai de aproximadamente aos 6 até os 13 anos, eu trouxe aqui uma citação que exemplifica essa etapa. Né? Então, se apresentou filmagens de crianças para outras crianças em situações altamente angustiantes. Então, crianças injustamente punidas, crianças deficientes aprendendo a subir escadas com bengala. Então, se mostrou isso para sujeitos de 7, 8 e 13 anos. E a maioria dos sujeitos disseram que se sentiam tristes devido aos sentimentos da criança ou à situação. Ou seja, aqui eles começam a entender que existe uma diferenciação entre a angústia que eles sentem por uma coisa causada diretamente a eles e uma angústia que eles sentem mediante uma situação causada a outra pessoa. Então eles começam a reconhecer a existência da angústia, da angústia empática. Então aqui, por exemplo, né, eles vão falar que aquela angústia que eles estão sentindo não é porque alguém fez alguma coisa a ele, mas é pela, pela observação de que o outro está angustiado. Então eles vão entender que o sentimento de tristeza que eles estão é uma resposta empática ao que está acontecendo ao outro. E isso o autor vai chamar de consciência metacognitiva do sofrimento empático. Ou seja, a criança ter a consciência de que eles estão tendo o sofrimento empático mediante o sofrimento de outra pessoa. Então, esses achados eles vão sugerir que, antes dos 7 anos, as crianças podem responder com angústia empática verídica. Ou seja, eles vão sentir o que é apropriado à situação do outro. Mas, antes disso, eles não percebem que o sentimento de angústia foi causado pela situação do outro. Então, só a partir dessa faixa etária que eles vão
além de sentir essa angústia empática, ter a consciência metacognitiva de que aquele sofrimento que eles estão sentindo é em decorrência do sofrimento do outro. Né? Então, essa consciência metacognitiva, ela surge nessa faixa etária. Chegamos então à etapa 3 dos sofrimentos da angústia empática ao sofrimento empático verídico. Né? Então, aos 12 ou 13 anos, as crianças podem compensar as disparidades entre o que uma pessoa sente em uma situação e o sentimento que é normalmente esperado nessa situação. Eles sabem, por exemplo, que as pessoas que parecem tristes quando deveriam ser felizes, por exemplo, ganhar um prêmio, provavelmente se sentem mais tristes do que as pessoas que parecem tristes em situações nas quais deveriam ficar tristes. Então aqui a gente está vendo o quê? Disparidades entre o que é mostrado por uma pessoa e o que é sentido por aquela mesma pessoa. Então aqui, aquele processo, né, de não correspondência exata entre o que é mostrado e o que é sentido, a partir da percepção da criança, ele está mais completo. Né? Então as crianças são capazes de inferir, por exemplo, que aquelas pessoas que parecem tristes quando deveriam estar felizes, elas são muito mais tristes do que outras pessoas que parecem tristes. Então elas são capazes de fazer essa correspondência. E aqui tem outra coisa que é uma novidade, né? Então, antes de aproximadamente aos 16 anos, independentemente da pessoa querer ou não ser ajudada, a criança vai lá e tenta ajudar, na maioria dos casos, né? Só que a partir dos 16 anos, ela pondera muito mais se vai ajudar ou não, mediante se a pessoa quer ou não ser ajudada. Então, por exemplo, muitas vezes uma situação de ajuda pode colocar outra pessoa em uma situação de desconforto. Então a pessoa não quer ser ajudada ali naquele momento. E a criança, antes dos 16 anos, ela não tem essa criticidade. Né? Se eu ajudar a pessoa, isso pode ser muito mais desvantajoso do que vantajoso. E essa consciência crítica começa a ser desenvolvida a partir dos 16 anos. Né? Então, se a ajuda ela vai causar mais prejuízos na ponderação da criança, então ela não deve ser feita. Se a ajuda for colocar o outro em uma situação de desvantagem social, ela não deve ser feita. Então, essa criticidade na hora de ajudar, ela começa a aparecer aqui. Chegamos no estágio 5, que seria dos empatizadores maduros. Então, após passar por todas essas etapas de desenvolvimento, as crianças, agora já adultos, elas se tornam empatizadores maduros. Então, após passar por todas aquelas etapas que a gente viu, elas finalmente serão empatizadoras e empatizadores maduros. E além de tudo que a gente viu, né, que vai caracterizar esse empatizador maduro, há outras duas coisas que um empatizador maduro ele também faz, na visão do autor. Né? Então, a primeira coisa é, além de responder empaticamente às situações imediatas, esse empatizador maduro ele também consegue responder empaticamente à condição de vida das pessoas. Então, qual que seria a diferença? Então, vamos ver a partir desse exemplo. Né? Então, a mãe do meu primo morreu. Nós éramos jovens demais para entender, e ele continuava brincando com seus brinquedos. Tentei sorrir e brincar com ele, mas continuei pensando em como não ter sua mãe o afetaria. Ele não receberia abraços doces quando batesse o joelho, especialmente desde que seu pai era rigoroso e muito disciplinador. E tudo o que eu conseguia pensar era na solidez de sua mãe que tinha desaparecido, e ele sentiria falta disso.
ele não estava reconhecendo isso, ele achou tudo ótimo. Então veja, aqui eu tenho uma situação diferente do que a situação imediata. Então, um exemplo de situação imediata, por exemplo, seria uma pessoa presenciar uma situação de assédio ali acontecendo na frente dela e sentir a angústia empática mediante a isso. Uma outra situação é essa situação de sofrimento não estar acontecendo naquele momento exatamente, mas estar acontecendo de alguma forma. Então, aqui no caso, em que o primo do, da pessoa, né, perdeu a sua mãe, aquela situação de sofrimento não está acontecendo naquele momento. Então, a criança está brincando normalmente, como se não se desse conta daquilo, mas aquela situação de sofrimento efetivamente existe. Ou seja, faz parte da condição de vida daquela pessoa. Então, toda situação de sofrimento que não esteja acontecendo efetivamente naquele momento, mas que esteja efetivamente acontecendo, pode ser empatizada por outra pessoa. E então tudo que não é imediato, tudo que não é situação imediata, seria condição de vida. Ou seja, seria alguma coisa na vida da pessoa de sofrimento que, embora não estivesse se manifestando ali naquele momento, poderia causar esse sofrimento empático. E outra situação que um empatizador maduro, outro pré-requisito, né, que o empatizador maduro atenderia, seria a empatia por um grupo angustiado. Então a gente já viu que as pessoas elas podem responder empaticamente a indivíduos em situações de sofrimento. Mas em algum momento as pessoas elas começam a considerar que aquele sofrimento de um determinado indivíduo, ele não é só daquele indivíduo, ele é de um grupo como um todo. Então, o sofrimento de uma mulher em situação de assédio, ele não é específico daquela mulher, ele é de todo um grupo. Então, começa a se empatizar com um grupo e não só com um indivíduo sozinho. Então, por exemplo, um grupo de pessoas economicamente empobrecidos. Você pode começar observando um indivíduo daquele grupo, mas você pode empatizar com o grupo como um todo, não só com o indivíduo. O grupo de pessoas politicamente oprimidas, o grupo de pessoas excluídas socialmente, o grupo de pessoas vítimas de guerra. Então, você pode, por exemplo, ver uma notícia no jornal de uma determinada guerra em alguma localidade, empatizar primeiro com aquele indivíduo específico e depois você ponderar que aquela situação se estende para várias e várias pessoas, né? E aí você empatizaria com o grupo e não especificamente com aquele indivíduo, né? E aí o autor vai falar que, primeiro, a empatia ela vai vir para o indivíduo, ou seja, a criança primeiro vai empatizar com os indivíduos separadamente e depois elas vão ter empatia com um determinado grupo. Então seria um processo posterior. Tá? Bom, chegamos ao final da apresentação, percorremos os estágios do desenvolvimento empático, vimos o que é típico de cada estágio e vimos o que o autor considera como um empatizador maduro, que é, além de ter todos os pré-requisitos que a gente já viu do desenvolvimento, também ter empatia para além de situações imediatas, ou seja, ter empatia também pela condição de vida das pessoas e, além de simpatizar com um indivíduo, também simpatizar com um determinado grupo, do qual o indivíduo pode ser apenas um mero representante.
Então chegamos ao final da apresentação. Aqui estão as referências e obrigado pela atenção de todos.